Provavelmente, a infância é a melhor fase da vida. Um período de alegrias, brincadeiras e também de atenção com a saúde. Até os 8 anos de idade, são os problemas respiratórios que representam a maior causa de mortalidade infantil no Brasil. Nos casos mais graves, a falta de oxigenação pode provocar até uma parada cardíaca. E quando esta criança chega na emergência de um hospital, precisa de um tratamento diferenciado. Mas será que todos os médicos estão preparados para realizar este atendimento? Foi pensando em desenvolver métodos para agilizar o trabalho nas emergências que a American Heart Association criou o PAUS, Suporte Avançado de Vida em Pediatria. No Medicina Brasil de hoje, nós vamos mostrar como são as técnicas de atendimento em uma emergência pediátrica. Você vai ver como é a abordagem inicial em uma criança com suspeita de parada cardiorrespiratória. As técnicas utilizadas para liberar as vias aéreas e garantir a respiração. Que tipo de acesso venoso o médico deve escolher em uma criança? E ainda, a simulação de um atendimento de emergência em um pronto-socorro. O Medicina Brasil está começando. O PAUS, Suporte Avançado de Vida em Pediatria, foi criado nos Estados Unidos no final da década de 80. O principal objetivo do método é criar uma sequência lógica de atendimento para padronizar o trabalho dos médicos numa emergência pediátrica. O curso chegou ao Brasil em fevereiro de 97. A criança não pode ser considerada um adulto pequeno. Esse é um dos fundamentos do PAUS, que criou uma série de procedimentos voltados justamente para o atendimento de emergência em pediatria. O curso desenvolveu uma sequência lógica que deve ser respeitada em todos os casos. Primeiro, o médico deve liberar as vias aéreas. Depois, garantir a respiração. E, por último, normalizar a circulação. Seguindo essa sequência, o médico terá mais eficiência na hora de evitar ou então estabilizar a parada cardíaca. O curso chegou ao Brasil através de uma parceria do Hospital Israelita Albert Einstein e da FUNCOR, a Fundação de Aperfeiçoamento e Pesquisa em Cardiologia. As aulas são divididas em 2 dias e duram 20 horas. 7 matérias são teóricas e 8 práticas. Já foram realizados 32 cursos no Brasil e quase 800 médicos se formaram pelo método. Pela própria característica da situação de emergência, o profissional que atende, em geral, fica bastante estressado, bastante nervoso e tem uma dificuldade em fazer esse atendimento. Esse curso tem o objetivo de habilitar os médicos e enfermeiros no atendimento da criança em situações de emergência. A criança é um ser em desenvolvimento com muitas particularidades diferentes do adulto. Por isso que existe esse curso voltado para a população infantil, para ensinar médicos e enfermeiros que já estão acostumados com criança, aumentar o conhecimento desses médicos e para aqueles que não têm uma afinidade com criança, que ganhe uma habilidade mínima para que possa impedir que essa criança tenha uma parada cardiorrespiratória e uma morte. A criança com suspeita de parada cardiorrespiratória deve receber o primeiro atendimento ainda na rua. Mesmo sem os equipamentos ideais, o médico pode recuperar os sinais vitais utilizando massagens e respiração boca a boca. Veja agora como deve ser a abordagem inicial numa criança que tem menos de 1 ano de idade. Quando você encontra uma criança aparentemente desacordada, a primeira coisa a ser realizada é checar se essa criança está consciente ou não. Isso deve ser feito com estímulo sonoro pela voz e também com estímulo tátil. Então, se eu encontro esse bebê aparentemente desacordado, eu faço um estímulo, bebê, bebê. Se ele não abre o olho, se ele não tem nenhum movimento, se ele não tem nenhuma reação, eu determino a inconsciência dele. A partir da determinação da inconsciência, eu chamo por socorro sem abandonar a vítima. Enquanto uma pessoa for chamar socorro, sem abandonar a vítima, eu continuo fornecendo o suporte básico. Após checar a inconsciência da vítima, a primeira coisa que eu faço é liberação de via aérea. Um bebê, geralmente você encontra ele nessa posição, porque ele tem essa região occipital muito saliente. Então, geralmente você encontra ele com o pescoço dobrado e a manobra de liberação de via aérea nada mais é do que uma posição neutra,
aqui com a mão na região frontal, inclinação da cabeça e elevação do queixo. O dedo eleva a mandíbula numa posição anterior. Então, inclinação da cabeça e elevação do queixo, mantendo a cabeça em posição neutra, eu fiz a liberação de via aérea. Se houver algum resíduo alimentar, algum corpo estranho, algum objeto na orofaringe, eu já faço a retirada nesse momento de liberação de via aérea. Em seguida, eu vou checar se esse bebê está respirando ou não. Então, o ouvido do socorrista próximo ao nariz e à boca da vítima, eu vejo se esse tórax está expandindo, eu ouço e tento sentir se esse bebê está respirando ou não. No caso, como ele não está respirando, eu vou fornecer as 2 respirações de socorro. Eu vou usar aqui, como nós estamos lidando com o manequim, eu vou usar essa barreira. Num bebê, a respiração boca a boca, na verdade, pelo tamanho do bebê, é realizada boca do socorrista com boca, nariz da vítima. Então, a minha boca vai ser lá boca e nariz do bebê e eu vou fazer as 2 respirações de socorro. Inspiro. Faço uma insuflação, inspiro novamente. E faço a segunda ventilação de socorro. Eu vi esse tórax expandir, então o próximo passo é checar o pulso, ver se essa criança tem pulso. No bebê até 1 ano de idade, o melhor local para checar o pulso central é o pulso braquial, aqui logo acima do cotovelo. Eu não devo perder muito tempo aqui checando o pulso, fico uns 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, não sinto o pulso, então está indicada a compressão torácica. No bebê, a compressão torácica vai ser feita traçando uma linha intermamilar em cima do externo, um dedo abaixo dessa linha. Então, venho com o dedo, chego no externo, um dedo abaixo da linha intermamilar. Pode ser com esses 2 dedos ou com esses 2, o que você tiver mais força, não tem problema. E começo, então, os ciclos de compressão e ventilação. 1, 2, 3, 4, 5 compressões para uma ventilação. 1, 2, 3, 4, 5 compressões para uma ventilação. Faço isso durante 1 minuto e checo se houve alguma resposta. Novamente checo o pulso e checo se retornou a respiração. Com relação às compressões torácicas, por minuto devem ser realizados 20 ciclos de 5 compressões para uma ventilação. Ou seja, num ritmo de 100 compressões por minuto. Então é um ritmo bastante rápido, porque a gente sabe que o bebê tem uma frequência respiratória e uma frequência cardíaca maior do que a criança maior e maior do que o adulto. Então o ritmo dessa compressão é bem rápido, é 1, 2, 3, 4, 5, ventila. Tá? Com relação à profundidade da compressão, independente do tamanho da criança, a profundidade deve ser de 1/3 a metade do diâmetro antero-posterior do tórax. Eu vou demonstrar agora as manobras de suporte básico de vida na criança de 1 a 8 anos de idade. A partir dos 8 anos de idade, as manobras são iguais às do adulto. Tá? Então, se eu encontro uma criança aparentemente desacordada, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer essa criança em decúbito dorsal, numa superfície rígida, em bloco. Eu não sei qual foi a causa desse acidente, então, em bloco, cabeça, pescoço e tórax. Eu viro essa criança, ela em decúbito dorsal, eu vou checar se ela está consciente ou não. Júnior, com estímulo tátil e sonoro novamente. Como ele não tem abertura ocular, ele não tem nenhuma movimentação, após determinar a inconsciência, então eu chamo por socorro, alguém, por favor, e não abandono a vítima nesse primeiro minuto, mesmo que eu esteja sozinha. Uma vez que a gente sabe que na faixa etária pediátrica, a maior causa de parada cardiorrespiratória é a parada primariamente respiratória. Então, nesse primeiro minuto, se eu conseguir reverter uma parada que ainda é só uma parada respiratória, a chance dessa criança sobreviver, o prognóstico é muito melhor do que se ela vier apresentar de fato uma parada cardiocirculatória.
Uma vez determinada a inconsciência, então a sequência é a mesma. Liberação de via aérea com inclinação da cabeça e elevação do mento. Na criança maior, essa extensão do pescoço é um pouco maior do que no bebê e menor do que no adulto. Inclinação da cabeça, elevação do queixo e limpeza de qualquer resíduo na orofaringe, se houver. Uma vez liberada a via aérea, eu vou checar se essa criança está respirando ou não. Então, novamente, eu olho, ouço e sinto se há algum sinal de que essa criança está respirando. No caso, ela não está respirando, então estão indicadas as duas respirações de socorro. Aqui, diferente do bebê, então, no bebê, era a oclusão da minha boca com boca, nariz do bebê, agora vai ser só boca a boca e eu vou ter que pinçar o nariz da criança com a minha mão esquerda que está aqui fazendo a inclinação da cabeça. Então, pinço o nariz, elevo o queixo, inspiro, inspiro novamente, 2. Realizadas as duas respirações de socorro, o próximo passo, checar o pulso. E na criança acima de 1 ano, então, o pulso vai ser o pulso carotídeo. Aqui no pescoço, coloco a minha mão em cima da cartilagem da traqueia, deslizo até o sulco do esternocleido, do mesmo lado que eu estou, e também durante 5 a 10 segundos tento sentir se essa criança tem pulso ou não. 1, 2, 3, 4, 5. Como ela não tem pulso, estão indicadas as compressões torácicas. Nessa criança, então, de 1 a 8 anos, o local da compressão, a gente vem bordeando o rebordo costal inferior até o apêndice xifoide, 2 dedos acima, em cima do externo com uma mão só. Nessa posição, travando o meu cotovelo e usando o meu peso para fazer as compressões. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e ventila. 1, 2, 3, 4, 5, ventila. 1, 2, 3, 4, 5, ventila. Faço isso por 1 minuto, como eu estou sozinha, essa vítima é maior, eu saio e vou chamar por socorro após reavaliar se essa criança tem pulso ou não e se ela está respirando ou não. No próximo bloco, você vai ver como normalizar a respiração de uma criança na emergência do hospital. Nós voltamos no minuto. Durante a abordagem inicial, o médico deve observar se as vias aéreas da criança estão obstruídas por algum corpo estranho. Manobras precisas possibilitam a retirada deste objeto que impede a oxigenação e pode provocar uma parada cardíaca. Com relação à obstrução de via aérea no bebê, ou seja, na criança até 1 ano de idade, só estão indicadas as manobras de desobstrução de via aérea se essa criança apresentar uma obstrução total de via aérea. Ou seja, se essa criança tiver aspirado um corpo estranho, mas tiver uma obstrução parcial, ela tosse, mas ela faz um ruído, ela tem voz, ela tem um ruído inspiratório, mas emite som, ela está tossindo e você está ouvindo, isso é uma obstrução parcial, essa criança pode estar até agitada, mas as manobras não estão indicadas, porque com a manobra você pode transformar uma obstrução parcial numa obstrução total. No bebê, essas manobras são feitas ou com o socorrista ajoelhado, em cima, apoiando a criança na coxa, ou se você tiver um apoio, pode ser sentado. E o que eu faço são compressões torácicas e tapas no dorso. Então, eu começo segurando o bebê aqui, apoiando na minha perna e no meu braço. Essa minha mão está retificando a via aérea do bebê. E com essa mão, eu vou fazer os 5 tapas no dorso, em cima da coluna, entre as 2 escápulas. 1, 2, 3, 4, 5. Faço a manobra do sanduíche, trago essa criança para cá e vou realizar aqui 5 compressões torácicas na mesma posição
da compressão torácica na parada cardíaca. 1, 2, 3, 4, 5. E continuo fazendo 5 tapas no dorso e as compressões torácicas até que essa criança consiga respirar de forma eficaz, que ela tenha troca gasosa, que ela comece a tossir, ou até que essa criança perca a consciência. Se ela perder a consciência, significa que ela não tem mais oxigenação de sistema nervoso. Eu devo tentar, então, pelo menos tentar fazer uma ventilação com pressão positiva. Com relação à obstrução de via aérea por corpo estranho na criança entre 1 a 8 anos, então as manobras também só estão indicadas se for uma obstrução total. Se não houver troca gasosa, se a criança está com esforço respiratório, mas não está conseguindo tossir, não está conseguindo falar. Mas se ela ainda estiver consciente, então com a criança em pé, você está engasgada? Eu vou fazer a manobra de Heimlich com a criança consciente, em que eu apoio a criança sobre a minha perna, com essa minha mão direita entre o umbigo e o apêndice xifoide, fecho a mão, com a outra mão nessa região, eu vou fazer as compressões abdominais, para trás e para cima, em movimentos bruscos de soco mesmo, tentando fazer com que a pressão torácica aumente e essa criança elimine o corpo estranho. Caso essa criança não elimine o corpo estranho e venha a perder a consciência, então vou fazer as manobras com essa criança deitada sobre uma superfície rígida. Uma vez que ela perdeu a consciência, então a sequência é a mesma. Eu chamo por socorro, socorro, por favor, alguém chame socorro, libero a via aérea dessa criança e apesar dela estar com obstrução total, eu vou tentar fazer uma ventilação com pressão positiva para ver se eu consigo fazer alguma troca gasosa. Supondo que não houve expansão torácica, eu reposiciono a cabeça, tento novamente fazer a ventilação e, como não houve expansão torácica, eu vou partir então para as manobras de desobstrução de via aérea na criança inconsciente. Eu ajoelho sobre a criança, numa posição de cavalinho mesmo, e aqui na região entre o umbigo e o apêndice xifoide, com as mãos entrelaçadas nessa posição, eu faço 5 compressões para baixo e para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Volto. Checo a orofaringe se apareceu algum corpo estranho. Também não faço retirada à cega, só se eu visualizar algum corpo estranho, como não tem nada. Pode ser que esse corpo estranho tenha se deslocado e eu tento novamente ventilar essa criança. Uma vez, não consegui, tento a segunda vez, não expandiu, eu continuo fazendo a manobra de desobstrução. 1, 2, 3, 4, 5. Faço essa sequência durante 1 minuto. Se ninguém for chamar por socorro, após 1 minuto eu abandono a vítima e vou chamar por socorro. Caso eu consiga realizar a ventilação, ou porque ela expeliu, ou porque ela deslocou esse corpo estranho, se eu conseguir fazer a expansão desse tórax, a sequência também continua a mesma. Liberei via aérea, fiz a ventilação, vou checar o pulso carotídeo. Se não houver pulso, inicio os ciclos de 5 compressões, uma respiração. Tanto na rua quanto no hospital, o médico deve seguir a mesma ordem de atendimento. Apesar dos equipamentos sofisticados, o profissional deve ficar atento à liberação das vias aéreas e, se necessário, realizar as manobras de intubação. Quando a criança chega no pronto-socorro, necessitando de um suporte avançado de vias aéreas, ou seja, ela por si não consegue manter uma saturometria ou uma oxigenação adequada, nós vamos ter que providenciar isso a princípio com uma ventilação com máscara e bolsa, e a partir daí, se essa ventilação não for suficiente para manter a oferta de oxigênio, passar para uma via aérea definitiva ou uma via aérea artificial. Como que se faz a manipulação dessa via aérea com máscara e bolsa? O principal é a liberação das vias aéreas de uma forma correta para que possamos retificar os eixos respiratórios.
o eixo oral, laríngeo e faríngeo, para que o influxo de ar seja mais efetivo, como já foi visto na estação anterior. Então, o lactente que tem o occipício mais proeminente, é feita uma pequena hiperextensão da região occipital, tentando fazer uma retificação desses 3 eixos. A partir daí, nós vamos selecionar o tamanho adequado da máscara. Essa máscara, ela deve cobrir a ponte do nariz e fazer uma selação completa da região da boca. O ideal é que essa máscara seja transparente, para que eu possa ter uma visualização total da via aérea. Se isso não for possível, eu tenho que optar pela máscara de tamanho mais adequado. Nesse caso, aqui promovendo uma selação completa. Como é a manobra de ventilação? Se for com um resgatador, eu tenho que manter essa máscara fixa com o polegar e o indicador, e com os outros 2 ou 3 dedos, dependendo do tamanho da criança, manter a retificação da via aérea com uma leve hiperextensão do pescoço. Mantendo essa selação e essa hiperextensão, a gente adapta a bolsa de ventilação e promove a ventilação adequada, observando a expansibilidade torácica. Os erros mais comuns nessa manobra são o não posicionamento adequado da via aérea, ou com flexão, observar que não há mais expansibilidade, ou hiperextensão, também não promovendo expansibilidade torácica. E o segundo erro mais comum é não selação adequada da máscara. Apesar da via aérea estar bem posicionada, se não houver uma selação adequada, eu não consigo obter a expansibilidade torácica adequada. Essa manobra pode ser feita com um resgatador ou 2 resgatadores. Se 2 pessoas estiverem participando da manobra, o primeiro resgatador vai se preocupar em manter a via aérea retificada e a selação adequada da máscara à face da criança. E o segundo vai adaptar a bolsa de ventilação ao oxigênio e promover a insuflação torácica artificial. Toda vez que se for ventilar uma criança de modo artificial, deve-se lembrar que a criança, sempre que chega numa emergência, deve ser considerada como tendo o estômago cheio. Então, independente da manobra de intubação, é importante que a gente faça uma pressão na região cricoide para evitar o influxo de ar com dilatação gástrica e, a partir daí, vômito ou refluxo de secreção. Se, por essas manobras, a criança mostrar sinais de que não está sendo possível manter uma ventilação espontânea, a gente vai passar por uma segunda etapa, que é a obtenção da via aérea artificial. Uma grande dificuldade que se tem quando se aborda o paciente pediátrico é saber o tamanho certo da lâmina ou o tamanho certo da cânula orotraqueal a ser utilizada. Existem algumas fórmulas para cálculo disso, mas eu acho que a forma mais fácil de saber é tentando ter o menor número de informações possíveis, principalmente numa situação de estresse, que é uma parada cardiorrespiratória. Uma forma fácil de calcular o tamanho da lâmina adequada para a idade da criança é usar a medida da rima labial, encaixa-se a lâmina ao lado, a medida da rima labial até a cartilagem tiroide ou pomo de Adão. A lâmina correta deve preencher essa distância, ou da rima labial até o ângulo da mandíbula. Se a cânula for menor do que isso, provavelmente ela é pequena para essa via aérea. Se for maior, o oposto. Se houver dúvida entre o tamanho da reta, na seleção da reta, se o número selecionado for 1 e só houver à disposição 0 ou 2, optar sempre pela reta ou pela lâmina maior. Outra dificuldade é a seleção do número da cânula orotraqueal. A forma mais fácil de selecionar a cânula orotraqueal sem decorar a fórmula é comparar o diâmetro dessa cânula orotraqueal com o quinto dedo da criança. Então, o diâmetro da cânula, ele é exatamente do tamanho do quinto dedo ou do dedo mindinho. Dessa forma, fica fácil selecionar tanto a lâmina quanto a cânula orotraqueal a ser utilizada. Qual é a técnica adequada para intubação orotraqueal? Deve-se segurar o laringoscópio na mão esquerda. Após selecionar o tamanho da
lâmina correta, deixar a lâmina e o laringoscópio em paralelo para que o encaixe destas duas peças seja fácil. Então, deixa-se os dois em paralelo e adapta-se a cânula ao laringoscópio. É óbvio que esse material já deve ter sido testado previamente à manipulação. Esse laringoscópio deve ser colocado na mão esquerda. Se for o laringoscópio de adulto, o empunhamento é com a mão toda fechada. O laringoscópio seguro com a mão esquerda, a mão direita usada para manter a posição da cabeça no local correto. Introduz-se o laringoscópio pelo canto direito da boca, deslocando a língua para a esquerda. Nesse momento, ajuda a fazer uma leve anteriorização da ponta do laringoscópio, sem encostar essa lâmina no lábio superior ou no dente para não haver trauma. Se a lâmina já foi selecionada com o tamanho correto, à medida em que se introduz todo o laringoscópio dentro da cavidade oral, ele já deve estar exatamente na posição onde está a epiglote e onde deve haver o pinçamento dessa epiglote. A partir dessa posição, os movimentos que devem ser feitos com a mão devem ser feitos no sentido do eixo do laringoscópio e nunca movimentos de báscula que podem levar à lesão tecidual. Então, a partir desse momento, o que pode ser feito para ajudar a visualização é uma leve lateralização do laringoscópio com anteriorização da ponta e, a partir daí, tração desse laringoscópio no eixo da manopla para a visualização da via aérea. A partir desse momento, visualiza-se as cordas vocais e, com a outra mão, com a mão direita, promove-se a intubação orotraqueal. Nesse momento eu vou proceder à intubação orotraqueal, posicionando, retificando as vias aéreas, introduzindo o laringoscópio do lado direito, anteriorizo a ponta do laringoscópio, cânula, e observando a expansibilidade torácica. Como saber onde fixar a cânula após a intubação? Onde fixar essa cânula no lábio superior? Também existem fórmulas para o cálculo disso, mas a forma mais fácil é fixar a cânula no lábio superior mantendo o número no lábio superior igual a 3 vezes o tamanho da cânula. O número dessa cânula é 4, então eu vou fixar 3 vezes o número da cânula no lábio superior, ou seja, 12. A partir daí, eu vou garantir a fixação dessa cânula usando um tensoplast cortado em X. Uma das abas do X eu fixo em cima do lábio e na outra eu faço a fixação da cânula, fazendo com que uma dessas pernas do X faça um movimento de espiral sobre a cânula e a outra se fixe em movimentos concêntricos sobre a fixação anterior, mantendo assim a cânula bem aderida ao lábio. A gente só usa cânulas com cuff a partir de 8 anos de idade, quando a criança já tem a via aérea retilínea e não tem um estreitamento da via aérea na região cricoide ou o cuff fisiológico da própria criança. O fio guia é pouco utilizado, deve ser utilizado apenas em algumas situações especiais e não ser uma rotina de intubação. E a bolsa válvula máscara com reserva de oxigênio, que aumenta a concentração de oxigênio ou a fração de oxigênio inspirada pela criança. Você vai ver a seguir quais são os acessos venosos mais indicados numa emergência pediátrica. É 1 minuto só. Depois que o paciente volta a respirar, o médico deve se preocupar em normalizar a circulação. Nos casos de parada cardíaca,
é preciso conseguir um acesso venoso rapidamente para injetar drogas na criança e tentar reverter o quadro. O acesso venoso periférico é o de escolha em situações de emergência. São vários os locais em que esse acesso pode ser conseguido, principalmente em membros superiores e membros inferiores. A veia cubital anterior, ao nível da dobra do cotovelo, é uma veia boa para situações de emergência, porque mesmo a criança estando chocada, ela mantém uma anatomia estável e ela é facilmente encontrada. Outra veia com essa mesma característica é a veia safena ao nível do maléolo interno no membro inferior. Além dessas duas veias, outras veias nos membros superiores e inferiores podem ser acessadas. A veia cefálica, que é lateral no braço da criança, a basílica, veias do arco dorsal da mão e veias do arco dorsal do pé. As veias da cabeça devem ser poupadas, porque o acesso venoso nessa região vai atrapalhar a manipulação das vias aéreas. De preferência, nós usamos o Gelcon e quanto mais grosso e mais calibroso possível for esse catéter, melhor. Vai ser mais fácil a infusão de drogas e a infusão de fluidos, importantíssimo no choque hipovolêmico. Em situações de choque e em situações de parada cardiorrespiratória, se foi feito 3 tentativas de acesso venoso periférico ou foram decorridos 90 segundos e esse acesso venoso periférico não foi obtido, em criança, a segunda alternativa pode ser um catéter venoso central ou um acesso venoso intraósseo. Isso vai depender da experiência de cada indivíduo que está atendendo a situação de emergência. É recomendado o acesso venoso intraósseo pelo menor índice de efeitos deletérios que esse catéter provoca, que essa agulha provoca quando ela é instalada. E ela não requer um treinamento e uma habilidade tão intensa quanto a passagem de catéter venoso central. O acesso venoso se dá através de chegar com a agulha na medula óssea. São vários locais que isso pode ser realizado e na criança o local de escolha é a tíbia. 1 a 2 centímetros abaixo da tuberosidade da tíbia, então tem o joelho, abaixo do joelho, logo se palpa a tuberosidade tibial, 1 a 2 centímetros abaixo dessa tuberosidade, mas na face medial da tíbia é que vai se fazer essa punção. Outros locais que podem ser utilizados é o fêmur inferior, a região do maléolo e mais raramente em úmero e também no rádio. Mas o local de escolha é a tíbia anterior. A crista ilíaca antero-superior também é um local em que pode ser puncionado. O primeiro local, então, é a tíbia. E para isso nós temos que colocar um coxim para fazer essa punção e utilizar, de preferência, a agulha própria de punção intraóssea, que é uma agulha bastante resistente, porque ela vai ter que ultrapassar o córtex do osso, provida de um mandril. Esse mandril deve ser encaixado adequadamente e a sua ponta deve ultrapassar a ponta da agulha, para que na hora de ser feita a punção, o pedaço do córtex, do osso, que é deslocado, não obstrua essas agulhas. Se não houver essa agulha disponível, algumas alternativas existem, embora não sejam as mais adequadas. Pode ser utilizada uma agulha de punção de medula óssea, utilizada no mielograma, que também é uma agulha resistente e que tem um mandril. O inconveniente é a falta
do apoio na passagem da agulha. Ainda pode ser utilizada uma agulha de punção de líquor, mas essa agulha de punção de líquor tem vários inconvenientes, por ela ser, em geral, uma agulha longa e frágil. Então, se ela for menor, mais resistente e a criança for bastante pequenininha, principalmente no recém-nascido, ela até pode ser utilizada, mas não é a mais indicada. A indicada realmente é a agulha própria de punção, de punção intraóssea. Firmemente se pega a agulha perpendicular ou pode ser também realizada uma leve inclinação da ponta da agulha em direção ao pé. Mas o mais fácil é fazer perpendicular. Ultrapassa-se a pele. É sentido uma resistência dura embaixo da pele, que é a própria córtex. Se faz um apoio e a partir daí é feito pressão para baixo e movimentos rotatórios. A hora que sentir que caiu num espaço, perdeu a resistência, caiu no espaço medular, a agulha deve estar bem posicionada. Como que nós sabemos se essa agulha está bem posicionada? A primeira coisa é isso. Quando se solta a agulha, ela tem que estar fixa. Ela não pode cair para nenhum dos lados, que isso significa que só está nos tecidos moles. Depois, se faz a retirada do mandril. Deve-se tomar cuidado na retirada do mandril para não deslocar a agulha. Com uma seringa, se adapta e se faz uma aspiração para ver se vem a medula óssea, que é como se fosse um sangue coagulado. A partir daí, eu posso fazer a infusão de volume. Pode ser dada a droga que for necessária. E tudo que é dado no acesso venoso, propriamente dito, ou seja, tudo que é dado na veia, é dado também por essa infusão. Soro, drogas, derivados de sangue, todas as soluções. É considerado como se tivesse com uma veia calibrosa bem acessada. Essa técnica é mais utilizada para crianças abaixo de 6 anos, embora atualmente já está se recomendando o uso acima de 6 anos nesses outros locais que eu descrevi. Quais são os inconvenientes dessa técnica? Existem alguns, mas nenhum que piore o prognóstico da criança. Pode ocorrer uma fratura da tíbia, pode ocorrer uma osteomielite secundária, pode ocorrer uma síndrome compartimental na infusão de fluidos. Esse fluido pode extravasar para os tecidos moles e comprimir a oxigenação e pode também ocorrer um embolismo pulmonar. Todas essas complicações são bastante raras, menos que 1%, e em geral acompanhadas de uma permanência dessa agulha por mais de 6 horas. Acompanhe agora, passo a passo, como deve ser o atendimento numa emergência pediátrica. Essa criança tem 5 meses, tem 5 quilos, tem uma história de 3 dias de vômitos e diarreia. Há um dia ela está prostrada e hoje pela manhã a mãe foi acordá-la no berço e não conseguiu acordá-la. E a mãe chegou com essa criança para vocês na porta do pronto-socorro. O que vocês querem fazer com ela? Bom, ela está desacordada, nós vamos posicionar, liberar a via aérea, não tem nada em orofaringe. Ela está respirando? Não, ela não tem expansibilidade torácica. Então eu quero oxigênio a 100%, eu quero ventilar essa criança. Adriana, essa máscara é apropriada? Não, quero ventilar com pressão positiva porque ela está em apneia. Está expandindo? Está expandindo o tórax? Está expandindo o tórax. Bilateralmente. Bilateralmente, uma boa expansibilidade com a ventilação positiva. Bom, garantida a ventilação, eu vou checar pulso central, vou palpar o pulso braquial. Pulso braquial, porque ela tem menos que 1 ano. Ela não tem pulso braquial, Rani. Bom, não tendo pulso braquial, eu vou partir para massagem cardíaca.
Quer monitor, doutor? Por favor, monitorizem o acesso venoso periférico. Então, qual é o diagnóstico dessa criança neste momento? Parada cardiorrespiratória. Parada cardiorrespiratória, vocês estão monitorizando, ventilando, fazendo massagem. Qual é o próximo passo? Acesso venoso Obtenção de periférico. acesso periférico. Monitor ligado. Então, a Yara, nossa enfermeira, vai Ela tá fazer em o acesso assistolia. venoso periférico. O oxímetro não pega, está apitando, porque ela não tem perfusão. Conseguiu o acesso periférico? Tentando, já. A Yara está tentando há 2 minutos acesso venoso periférico, ela não conseguiu. Que também não deu. Via intraóssea. Via intraóssea. Via intraóssea e agora? Conseguiu? Conseguiu a via intraóssea. A gente vai fazer droga de reanimação pela via intraóssea. Que droga? Eu quero epinefrina. Nós temos 2 epinefrinas aqui. Epinefrina 1 para 1000, que é a pura, e epinefrina 1 para 10.000, que é a diluída. 1 ml de epinefrina e 9 ml de soro A fisiológico. diluída. A diluída. 0,1 ml por quilo. Essa criança tem 5 quilos, nós vamos dar meio ml para ela. Yara vai fazer meio ml, podemos fazer direto aqui, fechar o soro. Flush? Flush Depois- de soro fisiológico. Importantíssimo, sempre após a administração de uma droga, seja por qualquer via, a infusão de 2 a 3 ml de soro fisiológico após. Ela tem pulso? Vamos ver a monitorização. Continua Tinha na sido sistolia. pedida a monitorização dessa criança aqui. Que Mantém ritmo nós temos? a sistolia. Ausência de ritmo. E agora? Palpo o pulso. Ainda não tem pulso central. Vou fazer uma nova dose de adrenalina. Qual agora que você quer? Continua a 1 para 10.000, que é a diluída, ou quer dar adrenalina pura? Vou dar adrenalina pura, Pura. na mesma dose, 0,1 ml por quilo. 0,5. 0,5 ml. Flush? Flush. E agora, vocês já estão fazendo a ventilação, estão fazendo a massagem, deram 2 doses de epinefrina e a intervalo da dose. Da primeira dose de epinefrina e da segunda foi 3 minutos. É um intervalo adequado? Adequado. Agora ela tem um ritmo sinusal, ela tem pulso central? Palpando o pulso braquial. Ela tem um pulso central que bate com o monitor. Agora ela está com 78 de pulso central. Paro de fazer massagem. E a via aérea, ela continua em apneia? Ela continua em apneia, está com distensão gástrica. Então eu vou entubar essa criança, eu vou estabelecer uma via aérea definitiva. Ela escuta ela para mim, agora está monitorizando. Está monitorizada. Enquanto ela entuba, Rani, você quer ir providenciando alguma coisa, fazendo alguma solicitação para a enfermagem? Quero que prepare para gente uma solução cristalóide para infusão. Tem um soro fisiológico ali. Soro fisiológico, 20 ml por quilo. Ela pesa 5 quilos. Eu quero que deixe preparado 100 ml de soro fisiológico. Está Escuta preparado? para mim, por favor. Vamos ver. Uma boa expansibilidade bilateral. A criança está entubada, está com uma via aérea segura. Tá correndo soro. Via aérea garantida. Que velocidade a gente corre esses 100 ml, que para ela equivale a 20 ml por quilo? Primeiro bolos de solução cristalóide, a gente vai correr em 20 minutos. Passou os 20 minutos e já correu o soro fisiológico. Eu vou reavaliar a parte, vou começar a reavaliação desde o início. A parte ventilatória, boa expansibilidade torácica, tudo bem. Expandindo bilateralmente, igual dos 2 lados. Vou para a parte circulatória. Pulso central, Pulso central você consegue palpar. pulso periférico, Pulso periférico está muito fino. perfusão. Perfusão está uns 5 segundos. Então, pulso periférico fino, perfusão ruim. A causa dela era um choque hipovolêmico. A princípio, eu vou infundir mais 20 ml por quilo de soro fisiológico. E a Yara mediu a pressão arterial, está com 50 milímetros de mercúrio na pressão arterial. É um choque descompensado, então ela precisa receber mais volume.
Mas quanto? Mais 100 ml de soro ou 20 ml por quilo de cristalóide em 20 minutos. Passou 20 minutos, correu o soro fisiológico. A gente vai reiniciar a avaliação partindo do ABC. O A está bem, o B está bem. Então, vou reavaliar a parte circulatória. Pulso central, Pulso central está bom, pulso cheio, com uma frequência de 100. pulso periférico, Palpável agora. Tempo de enchimento capilar. Perfusão. Tempo de enchimento capilar, 2 segundos. PA, PA está com 70 milímetros de mercúrio. Então, essa criança está bem. ela está com... Está estabilizada agora. Tem vaga? Não tem. Então a criança saiu da parada cardiorrespiratória, foi reposto o volume e foi feita a prevenção da parada, o tratamento dessa parada cardiorrespiratória e o tratamento da causa dessa parada cardiorrespiratória, que no caso era um choque hipovolêmico por diarreia e vômitos. Agora a gente vai fixar a cânula, passar um catéter central definitivo e transferir essa criança já estabilizada para o ambiente de cuidado intensivo. Passar uma sonda vesical para monitorização, mas o Uma importante sonda nasogástrica para diminuir a compressão gástrica. e garantir o cuidado definitivo no ambiente terciário. O método PAUS não deve ser estudado apenas pelos pediatras. Os ensinamentos do curso devem ser divulgados para todos os médicos que trabalham nas emergências e acabam atendendo a crianças. Desta forma, será possível reverter mais facilmente os casos de parada cardiorrespiratória infantil. Até a próxima.